Oi, meus Olá, amores! gente. Estamos por aqui com mais um Entre Família. Bem-vindos, podem entrar, a casa é de vocês. Ou melhor, somos nós que entramos lá, né? É verdade. Obrigado por abrir as portas da sua casa e através da televisão a gente está chegando juntinho com você, fazendo parte aí da sua sala ou quem sabe da cozinha, que tem gente que tem a televisãozinha na cozinha, enquanto tá ali, ó, fazendo as coisas, lavando louça e fazendo um bolo, às vezes até mesmo, Darleide, em algumas padarias, outros comércios, o pessoal tá lá, televisão ligada na Novo Tempo, acompanhando e a gente tá aí fazendo companhia. Dizem até, Obrigado. Binal, que com essa nova configuração no mundo, de as pessoas ficarem mais ouvindo televisão do que assistindo, diz que a gente deve chegar e dizer assim: oi, pessoal, boa tarde, meu nome é Darleide Alves. E você? Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Abinal Júnior. Tudo bem? Tudo certo? Seu nome qual é? É, porque as pessoas Interage estão nos aí. ouvindo aí, não sabem nosso nome, não aparece por Não ali. aparece ali Ou rapidinho. seja, um jeito diferente de assistir televisão, não é? Mas enfim, o que não muda é que nós estamos juntinhos, que vamos conversar sobre alguma coisa que é importante para você Demais, em casa. Diabetes na infância. Pois é, ó, vamos trocar aqui, Dada? Isso. Diabetes na infância, falar desse tema, minha gente, é falar do quê? É falar dos pais, é falar de uma família inteira. E de algumas surpresas, viu? Porque assim, ninguém espera uma criança com diabetes. Veja só, alguns dados aqui, já que os atendimentos por diabetes aumentaram nos últimos tempos, 225%. E por obesidade, 430%. No Brasil, e a Organização Mundial da Saúde alerta que a obesidade infantil está antecipando doenças antes comuns em adultos. Agora, a gente tem que lidar com as crianças doentes com obesidade e diabetes, por exemplo. Olha isso, hein? E tem crescido cada vez mais. A gente vai entender o porquê desse aumento. Acredito que você já deve imaginar mais ou menos aí, né? Mas vamos falar mais sobre isso, sobre esse aumento, né? Dessas doenças em crianças e também o principal de tudo, a prevenção, como prevenir para que não aconteça e se já está num quadro como esse, alguns cuidados que devem ser tomados também. Para falar sobre isso, temos a Camila que está aqui com a gente, doutora Camila, é especialista em nutrição, nutricionista especializada em nutrição infantil, e nós vamos ter também a história de uma mãe, como ela lidou com o diabetes do seu filho. É verdade, a história da Ana Paula Franco vai contar pra gente um pouquinho mais sobre essa história dela também. Teremos por aqui uma endocrinologista online, vai participar com a gente, é a Ingrid, e ela vai também tirar algumas dúvidas, porque quando alguns casos tem dúvida ou até mesmo surge alguma diferença no exame ali, o endocrinologista que vai trazer a medicação, se for necessário, todos os demais cuidados ali também, viu? Tem na prática hoje trocas inteligentes para colocar na bolsa quando for sair com as crianças, sabe? Ao invés de levar aquele pacote salgadinho, ao invés de levar aqueles... não vou falar a marca aqui, né? Aqueles docinhos assim, um pacotinho colorido. Agora a criança com diabetes vai exigir uma dieta diferente. Então nem dá mais para levar o tal do salgadinho, nem dá. Agora você precisa ter uma preocupação de como alimentar esse filho para que ele fique nutrido, mas o diabetes controlado. Isso é muito complicado porque se trata de uma criança. Com certeza, né? Com certeza. Amores, pausa bem rapidinho. Daqui a pouco ainda tem a Josemara Mai que vai trazer algum cantinho daqui da Novo Tempo, um gostinho do nosso Anjos em Ação que está quase pronto, que vai ser nesse próximo sábado. Até mais, gente. Intervalo rapidinho, estamos de volta já. Por aqui, de volta no nosso consultório, Entre Família. A gente 3 anos fazendo esse programa, mas são quase 20 fazendo consultório. É verdade. Uma hora trava a língua. E outra que o consultório está aqui, ó, bem de frente, do ladinho. Eu ia dizer o camarim do consultório, não, o cenário do consultório tá bem do ladinho ali. Outro dia a gente até mostra ali para você dar uma olhadinha mais de perto, viu? Mas olha só, esse final de semana, Darleide, vai ser um final de semana incrível. O sábado vai ser ainda mais especial. Já é especial. Amanhã vai ser o dia inteiro de ensaio. Amanhã vai. Nós vamos estar lá no ensaio. Sexta-feira. É sexta? Aliás, amanhã hoje é quarta? Sexta-feira. Eu me antecipando. Sexta-feira vai ser o dia inteiro de ensaio. Para no sábado, luzes, câmera, ação. Testemunhos, histórias marcantes. Por que eu digo que será um sábado mais especial?
porque o sábado, Darleide, ele é esse elo, né, nosso com Deus, e também é onde a gente vê os frutos daquilo que Deus chamou a gente para fazer, né? E nada melhor do que mostrar os resultados através das pessoas que entregaram a vida a Cristo. Histórias uma mais incrível que a outra, você vai acompanhar, viu? Mas até para trazer um pouco mais desse cenário aí, que a gente fica na curiosidade, expectativa, como é que vai ser, hein? E até o programa em si, a Josemara Mai, ela tá lá agora, ao vivaço, agora são 2h36, a Josi tá ao vivo, não sei se ela vai conseguir ouvir a gente todo o tempo ali, né, pra gente dar aqueles, entrar, falar junto com ela ali ao mesmo tempo, mas... Cadê a Josemara Mai? Josi, boa tarde. Cadê você, menina? Onde é que você tá? Boa tarde, Avidal. Boa tarde, Darleide. Hoje estou fora do estúdio, mas do ladinho de vocês aí, viu? Estou no Estúdio E, onde tudo está sendo preparado para o Anjos em Ação. E hoje, nosso Momento Mais Info, vou trazer um pouquinho mais de detalhes. Mas antes, roda a vinheta. Maravilha, gente, mas não sou eu que vou contar os detalhes não, viu? Aqui comigo está o Cris, gerente do Anjos. Cris, obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço, boa tarde a vocês de casa, toda essa turma aí do Entre Família, uma honra. Maravilha, olha, Cris, eu confesso pra você que todo ano eu fico na expectativa para saber o tema, porque o Anjos em Ação é ou não é um programa muito especial da Novo Tempo, né? E para este ano, qual é o tema? Olha, um tema forte. Canaã, a terra prometida. Ano passado foi o Messias, o verdadeiro sentido do Natal, e nós mergulhamos muito no passado. E a Canaã nos dá a oportunidade, profeticamente, de poder trazer para o nosso tempo, né? Então, a gente vai ter ali a vida de Moisés até Canaã, e tem muito com a nossa história, porque, na verdade, Moisés é a sombra de algo perfeito, que é Cristo, o verdadeiro Salvador. Então, o Anjos esse ano vai visitar o passado para a gente poder aplicar isso no presente. Você estava comentando comigo aqui nos bastidores que essa escolha, a escolha do tema, não é do dia para a noite, né? Tem toda uma produção, cuidado para isso. Verdade, né? Até a luz aqui está acendendo, apagando, o povo já está aqui, inclusive, arrumando. A ideia é sempre passar por uma comissão, né? Então foram 2 temas, o do ano passado, o Messias, e esse há 2 anos atrás. Então levei na época para o pastor Toninho, depois nós levamos para o comitê de conteúdo, depois fomos levando para a mesa gerencial para que tudo possa acontecer. Muita oração e tal, o porquê da escolha, a intencionalidade. E a ideia também que o Anjos em Ação, que é um momento de gratidão, que envolve toda a Rede Novo Tempo, seja também um estudo bíblico. Vamos supor que um telespectador convide alguém pela primeira vez. Então, através dos 8 blocos, a pessoa acaba fazendo um pequeno estudo bíblico. Então ela acaba não sentindo biblicamente, se envolvendo na história e fazendo essa aplicação. Então a ideia é que o programa também possa ter esse raio tanto de gratidão, de doação, de comemoração, mas que seja também um estudo bíblico ao vivo. Maravilha, espetacular, viu? Agora, todo ano tem uma novidade, né? Este ano não vai ser diferente. Tem alguma novidade que você já pode soltar aqui pro pessoal do Entre Família? Olha, sempre a gente tem uma interatividade diferente com a esperança, né? Ano passado a gente fez essa questão toda, ela calculou, né, a probabilidade das profecias se cumprirem em Cristo Jesus, que foram 458 profecias e tal. A gente tem algo muito forte, que aqui no Novo Tempo se encontra, que é o nosso contexto com o santuário. E é muito complexo fazer isso. E ela, de uma maneira pedagógica, né, o Rodrigo vai fazer um convite diferente para ela nessa noite. Então é muito legal. A gente também vai ter um lançamento de algo muito bacana para os pequenos. Então, assim, vou dar um spoiler. Por favor. Olha, quando a gente fala do deserto, a gente fala de Deus, a gente O Cris em slow motion. E eu tava bocejando. Você viu? O Cris em slow motion. Deu uma travadinha ali no sinal, mas vamos ver se a gente consegue recuperar o sinal ali e voltar com o Cris Magalhães, trazendo essas informações dessa programação que tá linda, né? Toda essa trajetória ali. Bem na hora que ele ia soltar o spoiler. Calma, ele volta. Que ia ter. Ó, será que eu posso trazer algum spoiler? Porque eu já sei mais ou menos algumas coisas que quem vai estar por lá também. Depois, quando o homem voltar, o Abinal já contou. Né? Então não vou contar, não.
Tá bom, ó, quem vai estar lá? Ele não Darleide aguenta. Alves, Ele não aguenta. Abinal Júnior, pastor Robson Aleixo. Não, isso não é spoiler, né? Mas o que teremos lá? Deixa eu ver de spoiler que dá para contar. Quarteto Arautos do Rei. Vai ter também um momento bem especial lá, Darleide. Isso daqui acho que todo mundo já sabe, né? Acho que até ele já sabe. Da gratidão ao pastor Toninho. Homenagem. Os 15 anos. Será que isso daí ia ser só na hora? Acho que não, né? Se foi, já foi. Acho que ele não deve estar assistindo. Ele está assistindo, tá, né? Vou te contar que tá. Abraço, pastor. Não falei nada. Qualquer coisa, finge que não sabe de nada, claro tá? que ele sabe. Um abraço, Zezé, pastor Toninho. Muito obrigada pela audiência de sempre. Pessoas incríveis. Maravilhosos. Saudade sempre. Verdade. Meus amores, o programa de hoje se propõe a falar sobre o diabetes infantil. Inicialmente eu disse para você que os números têm crescido, têm deixado a comunidade médica bastante atenta, preocupada, e a gente precisa cuidar disso aí. Vamos a uma perguntinha para você responder com a gente e fazer o programa junto com a gente? Qual o seu maior desafio quando o assunto é alimentação saudável para as crianças? Porque se a gente vai falar de diabetes, a gente vai falar de alimentação. E essa alimentação tem que ser de que tipo, de que maneira? Como é que você vai levar a criança a comer adequadamente, respeitando o seu quadro diabético, se ela está cercada de outras crianças e familiares e no dia a dia, a vida social, a vida na escola, com todo tipo de alimento que não vai trazer bom resultado para essa criança? Como é que a gente vai encarar isso aí? Conta pra gente. Hein? Manda pra cá no 12983150249. 12983150249. E até a gente... Escorreguei e apareci ali, ó. Ele deu uma escorregada aqui, quase que vem. Abre aí, mãe, pra eu mostrar o que eu fiz. Abre assim, ali, ó, eu Thiaguinho. fiz assim, escorreguei aqui o braço. Aí eu só vi meu cabelo ali. Eu falei, Darleide quer aparecer junto aqui, o que é, né? Corta pra nós. Eu pensei, o que aparecia ali? Deixa eu ver, meter a cara nessa câmera aí. Esqueci o que tava falando. Sim, lembrei. Lembrei que tava falando. Que agora esqueci de novo, Darleide. Não, lembrei. Antes de chamar endocrinologista, as crianças muitas vezes, meu filho come muito doce, come muito salgadinho, come muito não sei o quê. E é aquilo que a gente fala várias vezes. Quem é que compra pros filhos, né? Quem é que compra pros filhos, enche a prateleira, enche o armário. Musiquinha infantil. Quem que corre, quem que Quando a mãe diz... Venha cá. Quem que corre, quem que... Aí, se a criança vai comer, quem que compra, quem que compra... Aí, ó, pronto, virou a musiquinha. Tem uma cacofonia aí, né? Quando a criança come o docinho, quem que compra... Ou quem que come primeiro? Também, mãe. né? Olha só, doutora Ingrid, que é endocrinologista, vem aqui para bater um papo com a gente. Ainda não precisa cantar, doutora. É verdade. Doutora Ingrid, boa tarde. Fala pra gente sobre o diabetes infantil, o cenário atual que tem assustado a muitas famílias, porque antes se via isso em adultos, agora crianças. Boa tarde, Darleide. Boa tarde, Abinal. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema tão importante hoje, né? O diabetes na infância, a gente entende o diabetes como uma condição em que existe um aumento anormal e persistente dos níveis de glicose no sangue. E isso se dá, né, por uma ação ou produção falha da insulina, que é o hormônio principal responsável, né, por levar a glicose do sangue para dentro das células do nosso corpo, para que ela exerça a sua função, né, na nossa saúde. O problema disso é que quando esses níveis estão aumentados de maneira persistente, essa elevação ocasiona lesões em vários órgãos do nosso corpo. E isso leva às complicações tão graves que o diabetes ocasiona, né? E hoje a gente tem enfrentado um sério problema de saúde, porque essa doença tão importante tem começado a acontecer cada vez mais frequentemente durante a infância, que é o que a gente conhece como o diabetes infantil, né? Quando ele se inicia ali durante os primeiros anos de vida, na infância e na adolescência. Existem alguns tipos de diabetes, né? Diabetes tipo 1, tipo 2. E qual a diferença dentre esses tipos de diabetes, especialmente se falando de crianças e adolescentes?
Existem dois tipos principais, né, que são os mais comuns do diabetes. Existe o tipo 1, que ocorre quando as células do nosso pâncreas, que são as responsáveis pela produção da insulina, elas são destruídas por autoanticorpos, né, pela autoimunidade, e elas param de produzir insulina. Isso faz com que o indivíduo não consiga tirar a glicose do sangue e passá-la para dentro das células. E essa condição é a condição que ocorre mais frequentemente durante a infância, né? Sempre foi assim. O diabetes tipo 1 é o diabetes que ocorre mais frequentemente na infância e é aquele que, quando é diagnosticado, já é necessário iniciar o uso da insulina como terapia principal para o tratamento, né? Então, esse é o quadro mais clássico. Esse tipo de diabetes, ele tem aumentado nos últimos anos, ao longo dos últimos anos, a sua incidência, de maneira não tão expressiva, mas tem sim acontecido, e isso se dá principalmente, né, as teorias principais são que isso ocorra por algumas infecções virais, pela menor exposição das crianças a alguns micro-organismos que eram mais comuns na infância no passado, também pela menor exposição à luz solar, a níveis mais baixos de vitamina D. Então, esse é o quadro, né, do diabetes tipo 1, que tem aumentado um pouco ao longo dos últimos anos. Mas hoje, o que mais nos tem preocupado é o aumento da incidência de diabetes tipo 2 na infância. Classicamente, o diabetes tipo 2 é aquele diabetes que acontece nos indivíduos mais velhos, ali por volta, após os 40 anos de idade. Mas hoje, a gente tem visto um aumento significativo do número de casos de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes. E isso se dá principalmente pelo aumento do número de casos de obesidade na infância. Então, a gente tem hoje a obesidade como a principal causa da elevação expressiva do número de casos de diabetes tipo 2 na infância, né? O diabetes tipo 2 na infância ele vai começar geralmente ali por volta da puberdade, é raro ter antes disso, então ele se inicia ali por volta da puberdade, e é aquele diabetes que está relacionado à síndrome metabólica, à obesidade, tem muita relação com a alimentação, com o sedentarismo das crianças. Então, esse contexto de estilo de vida que tem acometido as crianças hoje faz com que ocorra um aumento importante da incidência desse tipo de diabetes. Além disso, uma outra causa importante, né, para o aumento dos casos de diabetes tipo 2 na infância são algumas alterações que o indivíduo vivencia ainda dentro da barriga da mãe, durante a gestação. Então, por exemplo, diabetes materno durante a gestação, obesidade materna, né, durante a gestação, são algumas condições que têm influenciado também para o aumento nos casos de diabetes tipo 2 na infância. Certo. Doutora Ingrid, inclusive chegou uma interação por aqui, eu até trago para você, é a Amanda Pinheiro. Ela diz o seguinte, minha pergunta é, triglicérides de uma criança de 6 anos a 380, isso pode virar diabetes? Doutora, 380, um número alto, né? Um triglicérides de 380 em uma criança geralmente é o nível mais elevado. Mas o que é que acontece? O triglicérides elevado por si só, ele não causa diabetes, né? O que é que a gente pode encontrar? Em pessoas que têm diabetes, quando esse diabetes está descompensado, descontrolado, né? Quando existe um mau controle do diabetes, as alterações que acontecem ali podem proporcionar um aumento dos triglicerídeos também. Então, assim, é comum de encontrar em pessoas que têm diabetes descompensado, descontrolado, triglicerídeos em níveis aumentados. Mas o triglicerídeo aumentado por si só, ele não leva ao surgimento do diabetes. Agora, é claro, se existe um triglicerídeo aumentado, a gente tem que ver a condição do indivíduo como um todo, né? Se existe uma síndrome metabólica, uma obesidade, e aí sim são condições que influenciam no aparecimento do diabetes no futuro. Certo. Doutora, muito obrigado. Obrigado por esses esclarecimentos e tenho certeza, né, de que traz um alerta aí para todos nós pais. E que Deus continue te abençoando, viu, doutora? Você, essa família linda, 2 meninas incríveis, né? A bebezinha, a maiorzinha ali. Me fugiu o nome delas agora, viu?
A Lívia e a Laura. Isso, elas. E o maridão. Deus abençoe. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema tão relevante. Obrigado. Obrigada, amada. Boa tarde. Boa tarde. Jucemara Mai, agora ela retorna e a gente espera que dê certo para que o Cris Magalhães dê mais notícias, mais detalhes sobre o Anjos em Ação, que acontece nesse sábado às 8 da noite. Verdade. Cadê você, Jucemara Mai? Cadê? Vamos ver se deu certo agora. Aê. Haja coração, né, minha gente? Imagina, bem assim. na hora do spoiler. Que isso? Cris, por favor, continua, que o pessoal de casa acho que gerou uma ansiedadezinha ali, viu? O pessoal vai achar que a gente combinou. Para. Mas não é aquele programa não, né? Mas parou aqui porque tem muita novidade. Mas eu estava falando, se eu não me recordo aqui, se eu me recordo bem, de que a gente vai ter um lançamento infantil dos 10 Mandamentos com a Aninha. Para você que quer ter, inclusive, o sonho de ter canções de ninar para os pequenininhos, a gente vai ter agora um lançamento com o Miguel, que é o irmão, né? Então vai ter um canal que a gente vai lançar lá. Então você vai ter canções do Arautos do Rei, do Jefferson Pilar, do Adoradores em canção de ninar. E a gente vai ter um lançamento dos 10 Mandamentos. Então, como vai ter o bloco 7, a gente vai ter o santuário e tal, então a gente vai lançar para os pequenos. Então esse Shema, assim como Moisés fez, de poder falar aos pequenos de manhã, à tarde. Esse ano tem outra novidade, vou contar. Também vai ter uma plateia imersiva, ou seja, depois se você quiser, pode até dar uma olhadinha no cenário aqui, né, que está todo mundo montando ainda, mas a plateia vai estar dentro do programa, então vai ter uma passarela ali, né, para os músicos, os testemunhos e, é claro, testemunhos de vidas transformadas. Nós temos 8 histórias do Evangelho que representam muitas pessoas que foram impactadas pelo Evangelho, porque senão seria uma TV normal, seria uma rádio normal, e tudo aqui não faria sentido se não tivesse vidas transformadas. Então, as novidades é sempre o amor de Deus que nos constrange, da forma com que Ele atua e usa cada programa e usa a sua doação, Anjo da Esperança. Então, você é um missionário, você é convidado porque você faz parte o ano inteiro de todos os programas para estar no ar. Enviamos mais de 1000 estudos bíblicos de graça. E a gente tem que dar graças ao Senhor. Então a gente tem que colocar para toda a honra e glória dele. Então, nesse altar nós vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Você falou o cenário. E o pessoal tá curioso? Vou mostrar então. Mostra. Pode? Zeca, Não tá por pronto favor, ainda. mostra. Não tá pronto Não, ainda. que depois o resultado final só sábado, né? O pessoal de casa tem que marcar na agenda. O povo tá no arremate aqui ainda, arrumando telão, luz, você vai ver que tem um pouquinho de um saquinho de lixo aqui, tem uma fita crepe ainda aqui, porque são detalhes, né? Mas para o pessoal poder entender, a gente vai ter os dois mundos. De um lado a Canaã antiga, então a gente vai ter um cenário mais antigo, e de outro lado o mundo atual. E a gente vai ter duas histórias, a começar, por exemplo, vou dar um spoiler, hein? Lá no comecinho já do programa, você vai ter o Moisés, que foi perseguido, a mãe teve que colocar ele no rio, e a gente vai ter uma encenação trazendo as lutas das mães de hoje. As mães que lutam com as ideologias, e existe sempre uma solução. Deus deu vida a Moisés, vai dar vida às mães que lutam. E assim, cada bloco a gente vai ver. E vai ter um testemunho, inclusive, de uma mãe real, né? E de um filho que tomou da água do Senhor, né? Então, assim, ó, já dei muito spoiler aqui. Nossa, muito. Mas, assim, tá imperdível. Então, sábado, a partir das 19 horas, o Wagner vai ter um podcast para falar desses bastidores. E às 20 horas, às 8 da noite, começa o nosso programa para toda a Rede Novo Tempo, na TV Novo Tempo, no YouTube da TV Novo Tempo também. Então, compartilhe o link do YouTube. Você que tem canal aberto, olha, fala no canal tal na região, tem Anjos em Ação, vou convidar você. Olha, no canal da Parabólica, na TV, paga por assinatura. Então, estamos aí em várias frentes. Convide, você não pode perder, coloca na geladeira, coloca despertador, coloca na tua agenda, porque essa festa é sua, vai ser uma bênção, das 8 à meia-noite, às vezes passa um pouquinho sempre o Anjos em Ação, mas tá tudo bem, porque é pro Senhor, convidamos você, tá imperdível. Às vezes eu falo demais, pode me cortar também. Tá tudo certo, não, você entregou até demais, eu fiquei super feliz com isso, o pessoal de casa Pra também. ninguém, foi exclusividade do Entre Família. Olha, gostei de ver. Cris, obrigada, viu? Muito obrigada pela sua participação e por contar esses detalhes. Fechou, combinado, um abraço a você e um beijo grande para essa equipe maravilhosa do Entre Família. Maravilha, gente. Então marca aí na sua agenda, sábado, dia 6, às 8 horas da noite, tá bom? Volto com vocês no estúdio. Legal, obrigado, Jô, obrigado, Cris. Né? O Cris que tem o José, né? O pequenininho dele agora, família toda linda demais, né? Família linda, e nesses corre-corre aí, ele produzindo, né? Junto com toda a equipe, um programa tão incrível, tão abençoado, que Deus seja louvado por tudo isso. Bênção.
Deus abençoe a vocês. É verdade. Então fica marcadinho, hein, gente? No sábado, Não perca. às 8 da noite, de 8 à meia-noite. Eu não sei, já aconteceu de eu estar na abertura e voltar no encerramento. Só saio daqui no final. Só vou embora depois que a gente alcançar também as metas e ali. E se a gente alcançar a meta no meio do programa, a gente dobra a meta. Dobra a meta. Amores, isso depois que é legal, do intervalo, tem ainda uma nutricionista com quem a gente vai ficar aqui um tempão. Nós vamos aprender hoje como fazer trocas inteligentes para alimentação especial de uma criança com diabetes. E então não desgruda daí, a gente já volta com você. Tema de hoje por aqui no seu Entre Família, crianças com diabetes. E olha, nós ouvimos agora há pouco a doutora Ingrid. A doutora Ingrid dizendo pra gente que muitas vezes o diabetes tipo 2 em crianças está certamente relacionado, na maior parte dos casos, com o estilo, má alimentação, pouca exposição ao sol, enfim, uma série de fatores que nós muitas vezes fazemos desfilar por este programa, tanto também no Vida e Saúde, no consultório de família, para a gente repensar o modelo de vida, nós adultos e crianças. E até um ponto que ela trouxe ali também, durante o período de gestação, né? Que a mãe acaba ganhando muito peso, ou se já tem um sobrepeso, acaba ganhando ainda mais peso, aumenta o risco do diabetes gestacional e aí pode trazer para a criança também, então, uma série de fatores relacionados à alimentação, estilo de vida, né? Amores, então nós vamos receber agora a Camila Calazans. Camila, vem para cá para a gente conversar mais sobre esse assunto. Você, enquanto nutricionista, tem tudo para dizer para a gente como é que a gente organiza a mesa, a lancheira, o pratinho de uma criança com diabetes e até no sentido de prevenir também. Fique à vontade. Boa tarde, Camila. Boa tarde, obrigada. O que você está aí pensando em dizer de cara, já que nós ouvimos a doutora Ingrid, já fizemos alguns comentários, estamos recebendo aí de casa comentários seus, da sua experiência, se você tem uma criança em casa com diabetes ou teme por isso, no nosso WhatsApp 983-150249. Você diz o que sobre esse assunto? Eu digo que é um problema de saúde pública e preocupante, porque como a endocrinologista falou, antigamente a gente ouvia falar em diabetes, essa diabetes que fala adquirida. Quando? Na fase adulta. Nós estamos agora com crianças com diabetes tipo 2, devido a hábitos de vida inadequados. Então, nós estamos com aumento de uma doença que poderia ser prevenida, porque a diabetes tipo 1 não está associada com a alimentação. Ela é uma doença autoimune, como ela mesma explicou. Agora, a diabetes tipo 2, não. Ela é uma doença que pode ser evitada com hábitos de vida saudável, tirando a criança do sedentarismo, colocando o corpo a movimentar, sono de qualidade. Então, você entende que é uma doença que teria como ser evitada no próprio contexto de casa? Pois Verdade, hein? Uma curiosidade que me veio à mente aqui agora, que minha mãe falava, né? Comer doce e beber água pode te dar diabetes. Tem a ver isso ou não tem nada a ver? O lance do diabetes é o doce mesmo. Né? O lance é o doce. Eu ouvi coisas parecidas, mas chegava a esse nível aqui, ó. Se fizer xixi e as formigas juntarem em torno do xixi, você tem diabetes. Eu ficava assim pequenininha, meu Deus. Aí eu fazia xixi, enfim, morava no sítio e tal. E aí fazia xixi, depois eu voltava, não tem formiga. Na realidade, eu acho que eles falam de sede porque a criança, quando ela tem diabetes, ela tem uma sede. Um dos sintomas que a gente observa, antes até mesmo de pedir um exame de glicemia, ela sente muita sede. A criança sente muita sede. Em alguns casos de diabetes tipo 1, até o hálito dela fica mais adocicado. Olha isso. Puxa. E a formiga no xixi não tem nada a ver, né, amiga? Não. Ela pode vir meio de qualquer forma. Certo. Agora, a gente conversa com a Ana Paula Franco. Ela que é mãe e doutora em ciências médicas. Vai contar pra gente um pouquinho da sua história. Ela que desde criança já enfrenta o diabetes. E vai falar pra gente também sobre como foi passar, né, pela infância já sofrendo diabetes e também a sua filha recebeu esse mesmo diagnóstico, Ana Paula. Boa tarde. Vamos falar de você primeiro, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Então, Ana Paula, conta pra gente, você desde
criança, descobriu diabetes e tem convivido com o diabetes ao longo da vida. Como tem sido para você? Como foi quando era criança e como tem sido até hoje? Bom, eu tive o diagnóstico com 5 anos de idade. Então, naquela época, que tem muitos anos, a gente não tinha tanta tecnologia ainda, a gente usava seringas para aplicação, não existia a contagem de carboidrato que hoje existe, então a nossa alimentação era mais rigorosa em quantidade e qualidade. Então, hoje, a gente tem mais opções, mais ferramentas para uma melhor qualidade de vida. Certo. E a sua profissão hoje é por influência também do que você passou ali, referente ao diagnóstico que você recebeu desde criança, influenciou bastante para você saber lidar com essa realidade e poder ajudar outras pessoas também? Sim, acredito que me influenciou, né, em questão da escolha da área da saúde. Então, eu sentia muita falta dessa atenção, desse cuidado mais direcionado ao paciente com diabetes, no caso a minha família também, né, precisou de orientação e isso me guiou, né, no sentido de eu me tornei enfermeira e me especializei, estudei muito, pesquiso até hoje sobre isso e ajudo, colaboro com o que eu posso para os familiares, né, crianças, adolescentes, adultos, todas as faixas etárias, no que eu puder ajudar e colaborar, eu estou nessa missão aí de orientar. Legal, inclusive até apareceu o seu Instagram aqui, Doutora Diabetes, é isso? Esse é o Instagram, a sua rede social, onde você tem auxiliado algumas pessoas. Eu nunca fui muito blogueira, mas a partir dos meus pacientes pedindo, inclusive alunos também, né, que têm interesse nessa área, eu comecei a fazer mais posts, mais publicações sobre isso para orientar. E a gente teve essa surpresa em casa também. Então, conta pra gente esse caso da sua filha. Como é que foi para você receber o diagnóstico da sua filha, emocionalmente, como você lidou com isso e a forma que você tem ajudado a sua filha também? Olha, primeiro foi um susto, porque o diabetes tipo 1 ele não é igual ao tipo 2 em questão hereditária, tem uma porcentagem muito baixa, né, de chance de passar de mãe para filha. Então foi considerado o pós-Covid, inclusive um diagnóstico aberto, né, que aumentou muito a incidência de diabetes tipo 1 no pós-Covid, e é onde as células beta elas são atacadas de forma agressiva. Então, no caso dela, tinha minha influência genética ali de 1 a 4%, e aí ela desenvolveu, né, o pós-Covid. Bom, eu posso dizer que eu soube o verdadeiro significado de empatia que eu achava que eu soubesse a partir daquele momento. Porque eu lido com famílias, com crianças, eu sinto na pele ali o sofrimento de um pai, de uma mãe recebendo diagnóstico, sem saber lidar, sem saber o que é. Mas ali, mesmo com toda a informação que eu tenho em relação à doença, aos cuidados, eu me vi assim, bem perdida, né? No sentido, e agora? Dentro de casa, eu vou ter que ser forte por ela e para ela. Mas, graças a Deus, acho que vendo os meus cuidados ali diários também, ela lidou muito bem com isso, aplica sozinha, faz contagem de carboidrato, discute com a gente, inclusive, não, eu tenho que aplicar, não são 3, hoje eu tenho atividade física, então eu tenho que aplicar menos. Uhum. Então, ela tem essa noção, graças a Deus. Legal, a gente vê algumas fotos dela ali passando na tela, linda demais. E até aquele conselho e aquele alento que você deixa para os pais que talvez nesse momento descobriram também o diabetes nos filhos. E o que você diz para esses pais diante do que você viveu em você mesma e com a sua filha? Eu digo que é possível ter uma vida saudável, né? A gente desmistificar tudo que a gente escuta, que o vizinho, alguém da rua, alguém fala sobre diabetes, porque eles se confundem muito em relação ao tipo 2. Então, para os pais,
terem essa consciência de que é diferente, não darem ouvidos aos mitos e sim focar na qualidade de vida, porque o tratamento ele é individual, é de acordo com cada criança, de acordo com cada adolescente que tem um estilo de vida diferente, e saber que o filho, sendo bem cuidado com diabetes tipo 1, ele pode ser mais saudável do que uma criança que não tem. Então eu vejo crianças hoje em dia, igual vocês falando de diabetes tipo 2, vai numa festinha e comem 10 docinhos ao mesmo tempo. E, mas a sua filha não pode porque tem diabetes. Não, ela não pode porque ela tem uma alimentação saudável. E 10 docinhos não são saudáveis, né? Então, não ter esse comparativo. É uma vida saudável e com alimentação equilibrada. Verdade, verdade. Ana Paula, obrigado por compartilhar com a gente um pouco da sua história, do que você tem vivido, né? O que você viveu e o que tem vivido ali junto com a sua filha. Que Deus continue abençoando muito a família toda aí. E qual é o nome da filha mesmo? Clara. Lara. Clara. Ah, legal. Beijo pra Clarinha, pra família toda. Abraço pra vocês, tá? Doutora Diabetes. Obrigada. Siga aí nas redes sociais também, tá? E ela bem trouxe aqui a questão da alimentação saudável, né? Então, para que não... No caso dela, a filha dela ela descobriu, a filha com o diabetes, e aí mudou a alimentação. Mas o cuidado que os pais devem ter, quando não tem o diabetes, regrar uma alimentação saudável para que não venha entrar num quadro que precisa ficar dando aquele piquezinho direto, tal, que é incômodo, né? Com certeza. Na realidade, toda criança e toda família, né? Na mesa da família precisa ter alimentos de qualidade. Alimentos ricos em fibras, proteínas de boa qualidade, substituir aí os alimentos com farinha branca por alimentos integrais, fontes de vitaminas e minerais, que são as frutas, as verduras, tirar o hábito de suco para o hábito da fruta in natura, sabe? Aquilo que o Criador mesmo deu para nós comermos, e usar fontes de gordura boa. O abacate, o azeite, a linhaça, sabe? Fontes de gorduras melhores. Então, se a gente tem um prato saudável na mesa da nossa casa, não só nossas crianças não adoecem, como nós conseguimos estar na nossa melhor versão para cuidar deles. Uhum. Porque também eu acredito que a pior coisa que tem é um pai que não consegue correr atrás, brincar com o filho. Por quê? Porque é sedentário, porque tem uma alimentação ruim, né? Então, nós somos o maior exemplo. O que tem de genética envolvida? Já até adianto um caso de uma mãe de 3 filhos e uma família, principalmente a mãe, mega cuidadosa com os demais filhos e este último, 3 anos de idade, diabético. E ficou um susto. E, claro, muitas pessoas passaram a dizer, o que adianta? Alimentação saudável, toda correta. Então, assim, foi uma situação dramática do ponto de vista de lidar com a criança com diabetes e ainda lidar com as críticas, com as questões, porque o que adianta? Não come isso, não come aquilo, e o filhinho está com diabetes aos 3 anos de idade. Eu já quero te ouvir sobre isso, porque não deve ser incomum na sua clínica, por exemplo, algum caso que foge um pouco desse padrão, digamos assim, de ser uma família que não tinha cuidados com a saúde. Mas, por falar em saúde, nós vamos sempre chamar você a dar um mergulho na saúde e buscar meios, modos, com bastante inteligência, com boa vontade, com uma entrega de quem quer realmente considerar saúde em casa, para dizer, show a doença, chega! As crianças estão doentes, os adolescentes, os jovens, os mais velhos, eu costumo dizer que assim que o mundo está caindo aos pedaços, mas Deus nos chamou para nós fazermos uma reforma de vida, e isso inclui em todas as áreas da vida da gente. Vamos estudar sobre fé, saúde, espiritualidade, né? Como dizemos sempre nesse bojo da vida. Peça a revista Máquina Humana, por telefone, 21 27 31 21. Você vai ter lições ali sobre diabetes, sobre doenças coronarianas. Nós vamos estudar ali sobre corpo inflamado, nós vamos estudar sobre como ter o corpo desinflamado, nós vamos estudar sobre alimentação,
Nós vamos estudar sobre exercícios físicos, os 8 remédios naturais, os 8 recursos da natureza que Deus nos confiou para que nós tenhamos vida com abundância. A máquina humana pode ser sua. Só você liga agora no 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Não precisa pagar nada por isso. A nossa equipe atende você rapidinho, faz o cadastro. Nós pegamos ali o seu endereço, alguns poucos dados, mas nada para você pagar. É gratuito de verdade. O nosso interesse é que você tenha saúde, saúde em abundância. Então, liga agora. Não deixa para depois. E aí, Camila? Olha, no caso dela, com 3 anos de idade, né, com certeza é diabetes tipo 1. Então, os pais não precisam se sentir culpados e os pais em casa se seu filho tem diabetes tipo 1. Porque diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Como a endocrinologista explicou, pode ter inúmeras causas. O que a gente entende é que o sistema ataca as células do pâncreas, então não produz insulina. A criança para de produzir insulina e por isso que automaticamente a diabetes tipo 1, a criança vai ter que fazer o uso de insulina. Também tem alguns estudos que já mostram o que a enfermeira lhe falou sobre o pós-Covid. Como o Covid é um vírus, né? Tem alguns estudos que mostram que esse vírus pode atacar as células do pâncreas. Então, pode estar relacionado diabetes tipo 1 com pós-Covid. Então, não tem a ver com alimentação. E não vou falar que bom que essa criança nasceu nessa família, porque eu sei que para os pais, né, não é fácil lidar com o diagnóstico de diabetes tipo 1. Mas se a mãe é saudável, essa criança está em um lar que a diabetes, a família vai saber cuidar dessa diabetes tipo 1 e a criança não vai ter consequências maiores ao longo da vida. Porque uma diabetes tipo 1 não tratada, ao longo da vida a criança pode ter muitas complicações. Que ótimo, ele está ótimo, uma criança linda. Vamos para aquela pausa? Aquele intervalo rapidinho, né? Intervalo rápido. Você sabe que até no intervalo aqui da Novo Tempo tem muita coisa boa para você, né? Não tem aquelas propagandas de loja, Black Friday, não sei o quê, querendo vender coisas para você. Pelo contrário, nós queremos dar presentes para você. Tudo isso graças aos Anjos da Esperança, que fazem com que até os nossos intervalos eles sejam uma bênção na sua vida, tá bom? Então a gente vai para aquele intervalo, não muda de canal, não vai fazer outra coisa não, a não ser que precise ir ao banheiro, tomar água, enfim. Mas a gente volta já já, tá bom? É rápido e já estamos de volta. Vamos que vamos, de volta. Lindo, né? Quantas frutas. E aquela glicose ali, 53? Tá baixa, né? Tá baixa. Tem que comer alguma frutinha doce ali para dar uma melhorada, equilibrar, né? E você de casa, tá comendo frutinhas, salada? Como tem cuidado da alimentação aí da sua família, hein? O que você acha, o que você vê aí como sendo o maior desafio quando o assunto é alimentação saudável? Quais são os principais desafios? Porque é caro. Um pé de alface é caro? O tomate, é claro, às vezes está meio carinho o tomate, mas vamos ver, pega as coisinhas mais em conta ali para fazer uma saladinha todo dia. Eu lembro lá na casa dos meus pais, sempre tinha uma saladinha. Ou era repolho, tomate. Não, tem também. Aliás, você falou em alface e outro dia um amigo falou assim, fiquei comendo esse pratão de alface. Alface tem quase nada, ela destruiu o povo do alface, doutora. Então, até disseram que eu vi outro dia no Instagram lá, diz que alface não é pra gente comer. Diz que é uma fibra que não diz que é uma fibra que não se desfaz. Doutora, defenda ou acusa o pobre do alface? Super defendo o alface. Nossa, eu estava conversando ali nos corredores com um pastor e a gente estava falando sobre realmente como a nutrição, hoje em dia, as pessoas, na realidade, muitos profissionais querem falar o que você quer ouvir. Né? Você quer ouvir que salada não é boa, porque você não gosta mesmo de salada, então vou falar o que você gostaria de ouvir. Mas a verdade é que tudo que Deus criou é bom, gente. Então,
volta para a alimentação mais natural possível. Se formos criticar algumas coisas, são os industrializados. Exato. Sabe? O alface é ótimo. Se você come um pratão de alface, que coisa boa. Porque quando você começa a refeição por uma salada, né? Você já está nutrindo o seu corpo com vitaminas e minerais que vai aumentar a imunidade. Me deu raiva outro dia, sabe o que foi? Disseram que a aveia não é para o ser humano, a aveia era antes dado para os gados, para os animais, não sei o quê. Puxa vida, tá, é uma coisa que eu amo, aveia. Uau! Até falando em aveia, o que a gente vê na glicemia ali, né? 53, é baixa. Qual seria uma média, mais ou menos, para uma pessoa adulta ou para uma criança também, né? Da glicemia... Tem que estar abaixo de 100. Abaixo de 100. A gente tira ali pelo exame de glicemia em jejum, né? O ideal é que esteja abaixo de 100. Certo. E que alimentos, assim, que não alteram a glicemia, que pode comer, tipo fruta? Uma fruta... Porque aí é outra coisa que fica aparecendo na rede social toda hora. Porque a tapioca aumenta a glicemia. Porque o cuscuz... melhor comer um pão francês do que uma tapioca. Deixa, menino, comer em paz. Melhor comer um pão francês do que um pão integral. Como assim? Porque tem mais caloria. Mas se for também... Quanta fibra, mas quanta se for coisa pão integral industrializado, realmente, não, é o você caseirinho, fica assim, né? Mas será que a gente tem que se preocupar, vamos dizer assim, só com calorias? Porque tem refrigerantes aí que são 0 caloria. Aí nós temos um suco de laranja que é calórico. Aí tem pessoas que falam, é melhor tomar o refrigerante, que é 0 caloria, do que tomar um suco de uva natural que você fez lá de laranja, ou suco de uva integral, um suco de laranja natural que você fez lá na sua casa, porque o refrigerante não é calórico e o suco é. Será que nós estamos preocupando só com calorias? Pois é. E a parte nutricional? E a parte de doenças? Esse refrigerante, tá bom, ele não vai me fazer ganhar peso porque ele é 0. Mas quais outras doenças que eu posso ter ao colocar ele fazer parte da minha rotina? Agora, Camila, de fato, um suco de laranja, onde, sei lá, esprememos ali 6 laranjas, aquele concentradão de laranja é muito, né? Sempre opte pela fruta. Isso. A fruta é completa. Ela vai ter a quantidade de carboidrato, ela vai ter quantidade de vitaminas e vai ter a quantidade ideal ali de fibras, tá? Então, sempre opte. Uma das coisas até mesmo para criança diabética e criança que não é diabética. Fruta. Inclua mais frutas na alimentação do seu filho e menos suco. Perfeito. É tão gostoso, divide ali em pedacinhos, aquela laranja completa. Antes eu descascava a laranja, cortava a tampinha, comia, aí depois ficava com dó, aquele bagaço todo ali, jogar fora. Aí depois que eu aprendi, só cortar aqui, abre, pronto, vai com bagaço, vai com tudo. Coisa e essa boa galera demais. aí que aveia, não deve, não pode, deve ser a mesma galera que diz que o homem vive há 20 milhões de anos comendo carne. Ou seja, não é crente não, minha gente. Você fica escutando o povo que não é crente, vem pra cá. E tem uns crentes também que já tá se vendendo aí pra indústria, fazendo umas coisas nada a ver. Não tem, Camila? Tem, né? Então, ainda bem que não é você essa pessoa, graças a Deus. Frutinhas, olha. O que a gente vai fazer aqui? Trocas? Troca o alface pelo que? A banana pelo... Não, conta pra gente. Na realidade, é porque tanto as crianças diabéticas, né? Ou muitas vezes os pais, a criança tá ali pré-diabética ou tá com a glicemia um pouco alta. Não, vou dar o alimento pro meu filho 0 açúcar. Será que o alimento diet realmente é uma boa opção? Lógico que seu filho é diabético, né? Tem a diabetes tipo 1, usa a insulina, né? E aí o coleguinha come uma bolachinha recheada e você gostaria de dar uma bolachinha para ele. Esporadicamente, para ele se sentir incluso, é uma coisa. Agora, fazer parte da rotina já não é bom negócio, porque não adianta ser 0 açúcar, mas ter uma lista enorme de ingredientes que a gente não sabe nem pronunciar. É verdade. E não é porque é adoçante que é saudável. Tem vários adoçantes hoje em dia que atrapalham a microbiota intestinal, que são muito doce, né? As coisas com adoçante são muito doce e aí faz com que o paladar da criança queira mais essa busca por doce. Pode atrapalhar a questão de desenvolvimento. Tem adoçantes, inclusive, que não são aconselhados para fazer parte da rotina da criança. Então, quando a gente for tirar, olhou um alimento, não, é 0 açúcar, esse alimento é bom. Será mesmo que ele é bom? Nada. Um exemplo aqui, alta em gordura saturada. Eu não tenho o açúcar desse alimento, ele é diet,
né? Mas ele tem um monte de outras coisas que fazem mal para a saúde e que pode contaminar o paladar dessa criança. A gordura, não, o se a gente refinado. olhar aqui os ingredientes, a gente não vai nem conseguir falar todos aqui. Ia ser o programa todo para poder falar. Porque olha aqui. Olha, começa aqui os ingredientes, ó. Aqui, ó. Tapar aqui, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Exato. Puxa. Só de ingredientes que muitas vezes nós não sabemos, né, nem que ingrediente se trata. Então, que tal a gente tirar, substituir esse biscoito recheado ou bolacha, é uma briga, né? Se é biscoito ou bolacha, né? Rio de Janeiro pra lá Como fala biscoito. lá em Goiás? Biscoito. Lá é bolacha. Então chama Bolacha, bolacha. é bolacha. Desculpa aí o povo do biscoito, é bolacha. É bolacha. Eu, pelo menos, cresci a infância bolacha Eu recheada. também, Não era nem bolacha, bolacha. Bolacha. Dou-lhe uma bolacha Me dê na cara. bolacha, não, Agora dessa come bolacha eu não quero não. Oh, Aí gente. agora, que tal a gente substituir, aqui eu não sei se eu vou achar aqui, não, achei os ingredientes aqui, olha aqui, Darleide. Qual é o ingrediente? Arroz integral e sal. Pronto. 2 ingredientes. ingredientes. Boa. Mas eu quero deixar ela com docinho. E esse- Que tal passar uma isso pasta aqui, de ó. amendoim nela? Realmente, Ó. gente. Não Não, fica vamos falar, bom? não, vamos falar a verdade. Tem que ter o ingrediente. Porque assim, gosto, isso não tem. Não tem. Coloca. Ó. Mas você acredita que criança gosta Isso aqui é um muito isoporzinho, desse biscoitinho de arroz né? por causa do Isoporzinho. creque? Criança gosta. Uma outra opção, não gosta muito de pasta de amendoim, é a geleia. Boa. A geleia também, aqui também eu coloquei 2 opções de geleia. Essa geleia aqui é de uma marca que é Diet, porém tem vários adoçantes, muito conservante, muito aroma, enquanto nós temos essa daqui, Super que é bom. 100% fruta. E é verdade. Tá vendo? E aí É super uma... bom, viu, galera? Tem nos supermercados aí da sua Opa, cidade. tamo aí, ó. Pelo menos os maiores tem. Super Aí, ó, bom entre ó. nós. Pronto. E uma outra opção é isso aqui também. Boa. Biscoitinho de arroz com uma geleia. Pô, e eu gosto, hein? 100%. Lá em casa tem, sempre tem isso daí. Que eu Come tu, evito... doutora. Não comi não, que eu tô conversando, É né? verdade. Mas, no final, eu vou- Então vai falando Vai aí. falando que a gente vai comendo, Tá. doutora. Fica Então, tranquila. por que eu dei opções? Ó, vou pegar um também, com licença, por Pode, fica favor. à vontade. Isso. Olha aí. Opa. Não é gostosinha? Uhum. Eu vou colocar. Ah, parte de amendoim Eu geleia, vou fica bom. fazer logo, vou fazer logo uma bolacha dessa bem recheada mesmo, viu? Não, bem recheadinha aqui, ó, uma pastinha de amendoim. E assim, ó, até aquele creme de avelã, que a criançada gosta demais. Eu quero... E fala pela marca lá, Aquele né? famoso? É aquele famoso, não vamos fazer propaganda, né? Mas aquilo ali eu tava vendo, menina, Muita gordura. é pura E muito gordura. açúcar. Muito óleo de palma. E muito açúcar e tal. E tem como fazer caseiro igual. Eu Aqui vi, eu trouxe substituições, Eu porque eu tentei, deu sei que a trabalho de vida Caprichar, ó. eu sei que a vida da Aí, mãe ó, é bem corrida, cheinho, ó. né? Então eu trouxe opções aqui que sejam Boa. opções também industrializadas, mas opções melhores. Mas uma geleia mesmo, a gente pode fazer uma geleia caseira e adoçar ela. Se você faz uma geleia de morango com maçã, a maçã já consegue adoçar ali um pouco o morango, tá? Aqui eu trouxe opções industrializadas, mas também teria como fazer em casa, tá? Goiabada, faz em casa. Uma outra opção aqui, essa gelatina também cheia de adoçante, de corante, de estabilizante. Corante aqui deve ter uns 10, tá? Nomes que, se vocês forem ler, não conseguem nem pronunciar. Sem contar, né, doutora, que às vezes elas têm ingredientes suínos. Cartilagem suína. Cartilagem de Aham. bichinho de porco. É verdade. E isso não é indicado, pelo menos nós adventistas entendemos ainda Levíticos 11 como orientação de Deus para que nós saibamos o que é alimento e o que não é alimento. O que está na listinha de Levíticos 11 não é alimento, é apenas animal para cumprir a sua função. Então, muitas vezes tem muito adventista comendo gelatina sem saber que pode ter ingrediente suíno. É verdade. E não só a gelatina, como coisas que são feitas de gelatina. Aquelas As balinhas. gomas, Aquelas gominhas. jubinha, aquelas que é umas cobrinhas, cobrinha. assim, que as crianças adoram, né? Que agora eles estão fazendo até Cheio em de formato de açúcar. fruta, pra ver se Isso. chama atenção. Você Aquela olha lá, é dentadurinha, aquela fruta. bananinha, sabe? E é tudo essas gominhas feitas Tudo de artificial. gelatina e cheio de açúcar. Aí qual é uma opção? O agar-agar, tá? Agar-agar. Com um suco de fruta. Porque isso aqui substitui a gelatina. Substitui a gelatina, vai dar consistência de gelatina. Você pode fazer o agar-agar com um suco de manga ou com suco integral de uva. Dependendo da quantidade que você coloca de agar-agar, você consegue colocar em forminhas pequenas e fazer até balinhas. Que legal. Tá? Umas gominhas. Que legal. Eu gosto de...
se bem que não é gelatina, né? Mas a chia, que é gostoso, deixar ela hidratada ali. E fica mesmo gelatinoso. Fica gostoso mesmo, fica legal. Tipo um sagu, né? Muito bom. Olha, uma outra aqui, que eu vou colocar, essas barrinhas de cereais. Pois é, é saudável. Não gosto. É saudável, Vamos ver aí, quão saudável ela é. Zero mas tem, olha aqui, gordura vegetal como segundo ingrediente, edulcorantes, sucralose, estabilizantes. Olha o tamanho da lista aqui, Goma ácida de não sei o quê. Se a gente for ler, vai o programa todo, né? E aí, uma opção. Como é uma barrinha de cereal feita aqui, né? Eles falam que coloca castanha, mas é uma quantidade muito pequena. Qual é o melhor? Ou a gente faz a barrinha caseira, certo, né? Ou come in natura mesmo, do jeito que tá as castanhas com uva passa. E essa opção aqui, eu almocei aqui hoje. Essa daí é boa. Aí tinha lá no almoço e eu falei, mostrar aqui para vocês verem. Olha aqui, qual é o ingrediente? Quantos ingredientes tem aqui? Banana. E banana. Só banana. Só bananinha. Então também é uma opção de substituir. Vai aí, Josué. Tem várias outras coisas que a gente pode. Tem muitos achocolatados diets aí que tem uma quantidade enorme de corante, de vários tipos de adoçante. Então a gente pode substituir por cacau com um adoçante mais saudável. Açúcar de coco é o açúcar de coco, para nós que não temos problema com diabetes, sim. Mas para quem não tem, ele tem o risco glicêmico. Certo. Então, o que eu mais indico é o stevia, que é um adoçante que vem da planta. E tomar cuidado com o que a indústria fala. Porque a indústria vai lá e coloca, sabe o que num alimento? Contém stevia. Contém stevia é diferente daquele alimento ser adoçado com stevia. Entendi. Então, é importante a gente saber também. Você viu que rapidinho aqui a gente leu o rótulo? É importante todos os pais e também que não é pai, que tem uma saúde melhor, aprender a ler rótulos. Isso é libertador. Eu sou meio chato, eu gosto mas se não quiser ler voto, se não quiser ler o rótulo, então pega frutas, legumes, as verduras, porque não precisa rótulo. E sabe o que é legal? Tem aplicativos, inclusive eu tenho no meu celular lá, não vou saber o nome do aplicativo agora, que você abre, né, lê pelo QR Code, você lê o QR Code ou, enfim, você lê o código de barras e ele já te diz ali os ingredientes? O quão natural ou artificial aquele produto é. Eu não sei se pode falar aqui o nome do aplicativo. Pode. Pode, né, diretora? Pode. O nome de um aplicativo pode sim, O mais famoso que nós temos é o Desrotulando. Isso. É esse aplicativo que você deve usar, agora né? Que eu lembrei. A gente, a câmera, ele é muito inteligente. Coloca a câmera no código de barra e ele já lê todos os ingredientes e até coloca aqueles ingredientes que são considerados mais maléficos. Ele dá uma porcentagem ali muito legal. Olha, minha gente, por falar em ler, vamos ler a revista Máquina Humana, ler, estudar e praticar. A gente, tendo conhecimento, toma melhores decisões. Então, a revista Máquina Humana é para você que quer cuidar da sua saúde, dos seus filhos e todos da sua casa. 0 operadora 12 21 27 31 21 12 21 27 31 21. Você não paga nada por isso, tá bom? Perfeito. Vamos embora ali pro nosso frutinhas aqui, a gente já falou delas também? Não tem rótulo? Não tem rótulo, então. Não tem rótulo, então pode ficar tranquilo. Na dúvida, né, Darley? Tatiana, parabéns aí pelas frutas, que Deus fez. Exatamente. Sempre acerta. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, enquanto a gente mastiga aqui a nossa uvinha, que a Tati comprou com todo carinho pra gente, né, Tati? A gente vai pro intervalo, na volta tem a sua interação. Você mandou aí a sua pergunta, Camila vai responder as suas perguntas. Tem um nutricionista aqui pra você, olha que coisa boa. Então, a gente vai ali e volta já. Bora falar de Anjos da Esperança. Você que talvez já conhece a TV Novo Tempo há bastante tempo, já sabe quem são os Anjos da Esperança. Quem sabe já é um Anjo da Esperança também, não é mesmo? Mas para quem está chegando agora, conhecendo a Rede Novo Tempo, rapidinho, para você entender. A Novo Tempo como um todo, TV, rádio, o departamento de internet, escola bíblica, tudo é mantido apenas por doações. Todo esse sistema de comunicação é mantido por doações. E doações que vêm de diversas partes do Brasil e até do mundo.
E cada pessoa que faz a sua doação, nós chamamos carinhosamente de anjos da esperança. Na Bíblia, os anjos, eles são mensageiros, não é mesmo? E aqui, na Rede Novo Tempo, é a mesma coisa. São os mensageiros ou anjos da esperança, porque querem levar esse amor de Jesus, essa doce esperança que temos em nosso coração para mais e mais pessoas, porque acreditam nesse ministério da Novo Tempo e querem fazer parte de tudo isso, ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. Nós temos, por exemplo, pessoas, empresários, temos aposentados, temos pessoas que catam latinha para poder juntar um dinheiro e enviar aqui para o Anjos da Esperança. Tem histórias já de pessoas que, quero fazer uma doação para o Anjos da Esperança, mas não sei de onde que eu vou tirar recursos, porque está tudo muito justinho lá em casa. Já sei, vou fazer pão caseiro, vender, pegar esse dinheirinho e doar para o Anjos. Tem outras pessoas que fazem outros tipos de artesanato para separar esse dinheiro e fazer a doação para o Anjos da Esperança. Legal, né? São pessoas que entenderam a missão e querem levar o amor de Jesus para mais e mais pessoas. E você, quer fazer isso também? Quer ser um Anjo da Esperança? Então você pode, agora mesmo. Uma das coisas que você pode fazer é entrar em contato com a nossa equipe e já fazer o seu cadastro. Para todos os meses, você fazer a doação daquele valor que você definir no seu coração. Por exemplo, eu quero doar R$20 todos os meses. Então você entra em contato com a nossa equipe pelo telefone 0, o código da operadora 12 21 27 30 30. Marcou aí? Tá aparecendo aqui na tela, 0, o código da operadora 12 21 27 30 30. Abinal, eu quero fazer uma doação agora mesmo. Pode ser? Claro que pode. A nossa chave Pix, anota aí, é o e-mail anjos@novotempo.com. Marcou? anjos@novotempo.com é a nossa chave Pix. Faz a doação agora mesmo de qualquer valor, é o que você sentir no seu coração e faça parte você também desse ministério, tá bom? Que inclusive no sábado que vem, aproveitando para reforçar, próximo sábado, a partir das 8 horas da noite aqui na TV Novo Tempo, nós teremos uma celebração de tudo que Deus fez para a Rede Novo Tempo de Comunicação nesse ano de 2025 e você vai ver testemunhos, histórias incríveis, marcantes e mostrar também, que o legal é isso, né, Darleide? Quando a gente traz o Anjos da Esperança, é como se fosse uma prestação de contas também do que a Rede Novo Tempo tem feito com esses recursos que o pessoal doa, né? A gente tem o Anjos da Esperança todos os dias, à noite, a partir das 9 da noite, sempre contando histórias, o testemunho das pessoas que são alcançadas pela Novo Tempo. Os investimentos, Mas exatamente, então a gente faz isso quase que diariamente com você. Mas chega nesse momento do final de ano, que geralmente é no mês de novembro, agora comecinho de dezembro, aí a gente faz essa grande festa para justamente fazer isso, como o Abinal diz, de uma prestação de contas em termos de celebração. É como se disséssemos assim, olha o que nós juntos estamos fazendo, obedecendo a Deus. Então a gente espera você neste próximo sábado, repito, às 8 da noite, ao vivo, 4 horas de programação ao vivo. Eu acabei de receber aqui o meu roteiro, já sei o horário que eu vou participar, as minhas falas, já vi meu figurino. Tá o meu de figurino já vi também, tá bonitão. Nós teremos encenação, gente, vai ser muito legal. Chique. Mores, vamos de interação aqui na tela, joga aqui, vamos ver. Maria Goretti, a nutricionista falou que a glicemia abaixo de 100 é o ideal. Mas qual o mínimo se vocês mencionaram que 53 é baixa? Quais os sintomas de uma glicemia baixa? Os sintomas de uma glicemia baixa, tanto para adulto quanto para criança, né? Ela vai ter sudorese, vai ficar suada, pode ficar com a boca seca, tá? Mas não se preocupa porque isso não é comum. Se você tem uma alimentação adequada, isso não é comum. Isso é comum quando a mãe tem diabetes gestacional e aí a criança nasce, né? Ela não vai nascer com diabetes, mas como essa glicemia passou para a placenta, quando a criança nasce, ela ainda pode estar produzindo insulina. E aí pode ser que ela tenha hipoglicemia ali nas primeiras horas de nascimento, o que é tratável. Agora, uma rotina de hipoglicemia é só se a criança for diabética e aí é o que até a
A participante falou que a criança dela faz a contagem de carboidratos, que aí a criança com diabetes tipo 1, como ela usa insulina, a gente vai fazer a contagem de carboidratos dela para poder fazer a aplicação de insulina, tá? Então, isso acontece em crianças com tipo 1. Agora, quem tem uma alimentação baixa, onde você já ouviu assim no seu cotidiano? Nossa, a pessoa está com hipoglicemia. É só se ela ficou muito tempo sem se alimentar ou se ela está passando por alguma desidratação. Comeu alguma coisa, aí dá diarreia, não se hidratou direito, aí pode sim dar hipoglicemia. Mas não é comum, que a gente tem que, com a alimentação, hoje em dia, a gente tem mais que se preocupar com a hiperglicemia do que com a hipo. Entendi. Legal. Então, quem mais quer saber, quem mais quer perguntar para a doutora Camila Calazans, que veio hoje ao nosso programa responder as suas questões e nos fazer pensar sobre o diabetes infantil. As crianças estão precisando, carecendo de ajuda. E aí a sua pergunta que chegou para a gente no 983150249. Vem para cá, cai no telão agora. Daniela Santos. Sim. Tá aqui, ó. Meu irmão tem diabetes há mais de 15 anos. Usa insulina. Ele não curte doce, mas tudo que não come de doce, come de carne gordurosa, quase todo dia. Quais os riscos disso para a saúde dele? Minha mãe alerta, mas não adianta. Ele é teimoso, mesmo já tendo quase 40 anos de idade. Ô, meninão! Se é teimoso, a mãe não precisa nem ficar alertando tanto, que já tem 40 anos, né? Não é? Mas brincadeiras à parte... a diabetes, ela está muito ligada à questão de vasos sanguíneos. Então, é muito comum pessoas que têm diabetes, quando estão na fase adulta, ter algum problema cardíaco, tá? Então, não adianta só não usar o doce, mas usar muito carboidrato e carnes gordurosas. Então, ele já tem a diabetes, mais associação com a carne gordurosa, tá um prato cheio aí para algum problema cardíaco. Puxa vida. Tá tudo tão interligado, né? Tá. É verdade. Uau. A única cirurgia que eu fiz na vida até aqui foi a retirada de vesícula. E aí, depois eu fui lendo e sabendo melhor sobre a falta da vesícula também propicia em alguns grupos que antes não eram propensos a ter problemas cardíacos também, porque tem o metabolismo da gordura que passa a ficar deficiente, né? Eu falei assim, gente, o que minha vesícula tem a ver com o meu coração, com um infarto? Jesus, socorre, mas está tudo bem. Interessante. Fiz exames e está tudo bem, graças a Deus. Tudo muito interligado, né? Muito. Cada órgão se comunica com o outro de uma perfeição muito grande, né? E por isso que quando uma coisinha está desregulada no nosso organismo, acaba bagunçando tudo. Especialmente quando se trata de intestino, né? Quando se trata de intestino, alimentação, gente... Porque hoje é considerado que o intestino é nosso segundo cérebro. Então, nós precisamos cuidar bem dele. E quando se fala em microbiota intestinal, né? Quando se fala de intestino, é dar alimentos para esse intestino de qualidade. Talvez a gente já possa dizer que o intestino é um com o seu cérebro. Né? É juntinho ali. Tem depressão ligado a isso, ansiedade ligado a isso. Tem tudo interligado. Deus não fez caixinhas e separou. Isso é emocional, isso é espiritual, isso é físico. Não é assim que a gente pensa muitas vezes em caixinha? Não, o corpinho da gente está tudo interligado para funcionar cada vez melhor se nós cuidarmos bem assim dessa máquina. Vamos a mais interação? Joga na tela. Rafaela Santos, estou grávida e tenho medo de ter diabetes gestacional, porque meu último exame ficou no limite. O que a nutricionista Camila diz para mim? Bem, é comum, não é que seja comum, né? Mas com as alterações na gestação, pode-se vir a diabetes gestacional. No caso dela, está no limite, então temos que cuidar aí da alimentação. Essa gestante está fazendo atividade física, porque já caiu por terra que gestante não pode fazer atividade física. Mesmo gestantes em alto risco, tem algumas atividades que a gente consegue liberar, né? Muitas vezes ela pode, se ela não está apresentando nenhum sangramento, algum outro problema mais grave, o médico liberou, pode fazer uma caminhada, pode fazer um pilates, o corpo precisa de movimento. Então, como que tá? Quanto peso ela ganhou na gestação? Né? Agora eu que estou fazendo a pergunta para ela, né? Como que está o seu peso durante a gestação? Como que está a questão da alimentação durante essa gestação? Tem feito atividade física nessa gestação? Porque se está no limite, tem como a gente abaixar os parâmetros com alimentação, atividade física, sono de qualidade, tá? Isso é muito importante, porque a pessoa que tem diabetes gestacional,
é muito comum que após, né, ela ter o bebê, cesse aí esse quadro de diabetes gestacional. Mas tanto ela quanto o bebê aumenta aí a chance deles desenvolverem ao longo da vida diabetes tipo 2. Uau. Então, a gente liga o alertinho aí que tem que se cuidar mais ainda. Teve diabetes gestacional? Cuide da sua alimentação e da alimentação do seu filho para que não desenvolva no futuro uma diabetes tipo 2. E você citou aí o sono. Gente do céu, como o sono é algo assim absolutamente condizente com o que a gente diz que ele é. Precisa ser reparador, restaurador, reparador e preventivo. Você acredita que hipotiroidismo tem a ver com a pouca quantidade de sono, ou seja, principalmente as mulheres que sofrem mais de hipotiroidismo, e aí fui lá vendo sobre sono, tá lá, dormir menos de 5 horas por dia. Ou seja, quando se fala de qualidade ou sono de qualidade, é pensar nas horas, pensar no modo como você tem encarado o sono, e nós somos um povo que não dorme, né? Uma sociedade que não dorme, dorme pouquíssimo. Crianças, dormir é perda então, de tempo, muitas vezes, né? E você é engolido pelo dia a dia, engolido pelo hábito de dormir tarde, porque você fica trabalhando até tarde, assistindo TV até tarde, nas redes sociais até tarde, enfim, arrumando casa, vivendo, e aí quando você vê, da madrugada, né? Tem mais perguntinhas aqui chegando? Vamos lá, Joyce Oliveira do Rio de Janeiro, Binal. Eu não sou a favor do açúcar, meu paladar prefere o salgado. Pois bem, meu filho tem 8 anos e sou muito rigorosa em relação a doces. Eu não compro, porém o pai dele dá. Aí, ó, puxar a orelha desse pai, hein? Ai. Precisa ser conversado, né? O pai e a mãe, eles têm que falar a mesma linguagem. Senão parece mesmo que a mãe é uma bruxa. Uma bruxa, um coronel, né? Dentro de casa, né? E, na realidade, quando ela fala aí também da questão de eu sou muito rigorosa, a gente também tem que tomar cuidado com como você é rigorosa. Você explica para o seu filho por que você não dá doce para ele? Ou você simplesmente impõe que ele não pode comer doce? É muito importante a gente entender, né? Que a criança, ela já consegue entender ali por que eu não estou te dando esse alimento, qual a outra alternativa que você dá para ela, né? E conversar com esse pai. Pai, por favor, não seja um sabotador. Né? Eu estou querendo dar uma qualidade de vida para o meu filho. Melhor, então, por favor, entre aqui. Também, ó, começa em vez de ser tão rigorosa com o filho, seja rigorosa com o pai também. Boa, perfeito. E eu me cuido nisso, viu? Porque eu gosto de um docinho. Eu gosto, mas eu busco me equilibrar dentro disso. E meu filho também, o danadinho, ele é uma formiga, Aí né? ele fica do seu lado, né? Que ele sabe que vem dali o doce, e aí né? Aí ele já me cutuca, pai, um docinho, hein, pai? Depois do almoço, geralmente, né? Pai, não tem nenhum docinho, não. Falei, ô, Zé Docinho, deu. Vamos segurar a onda. Mas segura olha, aí. eu ainda quero reforçar o que você disse sobre ser rigoroso. A gente, às vezes, por proteção, né, usa desse rigor, não, você acaba por levar essa criança a uma curiosidade excessiva, a um desejo excessivo, a uma ansiedade excessiva. Então, a gente precisa ser cauteloso, cuidadoso e fazer como, por exemplo, nós fizemos agora há pouco. Como que você pode substituir? Como que você pode, de alguma maneira, concorrer, ainda que não seja uma concorrência tão leal, você concorrer com uma barra de chocolate, mas que tenha um doce mais saudável, como aquela barrinha de banana ou algo que você faça em casa, mas você tirar da criança o prazer que tem num doce, você pode também estar incorrendo em alguma... Sabe aquilo que você esmaga demais e sai por entre os dedos? Isso também não é legal. E como você bem disse, que ótimo que você diz, em vez de ser rigoroso com o menino, ser rigoroso com esse pai. Mas é que às vezes esse pai também está querendo dar ali uma equilibrado, né? Pode ser. Por isso, é muito importante ver como que está realmente como que está esse diálogo aí com essa criança, porque acabou aquela geração que não é não. Você não vai me dar esse doce por quê, mãe? Explique. Explique para o seu filho, leve ele para a cozinha, isso é tão importante. Leve seu filho para a cozinha, faça refeições saborosas com ele. Se durante a semana não tem tempo, faça isso durante o final de semana. Mas tem muitas opções de doce saudável, picolé, sorvete, tanta coisa que tem como você fazer aí saudável aí na rotina familiar aí da criança para que ela não fique. Porque muitas vezes a criança também, ela quer o doce que ela tá vendo ali, ou um vizinho, ou um colega da escola, porque na casa é não o doce, mas também é não nada. Exato. Né? A gente precisa dar opções. Tem substitutos.
Muito bem, muito obrigada, viu? E tem uma interação agora que é quase um pedido de oração, né? É da Paula Henris, de Porto Alegre. Estou grávida de 6 semanas, pela graça de Jesus, que ouviu minhas orações. Há 2 anos retirei da alimentação refrigerantes, processados e tudo que faz mal. Fiz exames e estão ótimos. Vale a pena. Orem por minha gravidez. Ah, que legal, Paula. Paulinha. Abraço. Obrigada. Obrigada a você também, viu, Camila? Obrigada, Deus abençoe eu você. que agradeço, foi um prazer estar aqui. Ministério, que é mais que profissão, né? É ministério. Cuidar da saúde, cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo. Pois bem, não é que quando os nossos primeiros pais foram criados, o Deus Criador disse a eles o que eles deveriam comer? Isso significa muito, significa a autoridade de Deus. Isso significa ser Ele quem assume ser o Criador, dizendo à criatura o que deva comer. Então, pensa comigo, se o Criador, quando tudo era perfeito, cuidou de dizer aos nossos primeiros pais o que deveriam comer. Mais adiante, quando o pecado já havia destruído muito da alegria, muito da saúde, mas ainda estavam usufruindo de tanto vigor que viviam longos anos. Mas num dado momento, mesmo com uma outra dieta agora, Deus outra vez intervém e diz: isto comerás, isto não comerás. O mesmo que lhe disse lá aos nossos primeiros pais: não é bem assim, come só um pouquinho. Depois vai aparecer e dizer: não faz menor sentido. Jesus já te salvou na cruz. Não importa o que você come, não interessa o que está no prato. Mas nós que fomos encontrados no verdadeiro evangelho, recebemos do Espírito sabedoria. Importa o que está no prato. Sim, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Amém. Beijo e até amanhã. Que Deus te abençoe nesse desafio. Valeu, gente. Tchau. Tchau.